Bom, agora vamos entender de onde vêm, quem são e como são formadas as rochas metamórficas. Bom, assim como as rochas ígneas, o local de formação, o local de onde surgem as rochas metamórficas é o mesmo, ou seja, as zonas ligadas às bordas das placas tectônicas. Tem tudo a ver com os movimentos tectônicos e com digamos assim, com a interação entre as diferentes placas tectônicas, as diferentes, os diferentes movimentos da Terra, os movimentos da crosta e, como a gente viu, as rochas ígneas, elas surgem a partir da separação entre placas tectônicas de uma forma ou do contato entre elas de outra forma. A gente viu que se formam grandes derramamentos vulcânicos ou câmaras vulcânicas no interior, nas profundezas da Terra, e essas câmaras elas podem resfriar lá no interior e dar origem a um tipo de rocha ígnea, ou quando extravasa o magma para fora, ela resfria mais rápido e dá outro tipo de rocha ígnea, né, que são as extrusivas. Quando ela resfria abaixo da superfície, alguns quilômetros abaixo, a composição ela muda um pouco, o tempo de resfriamento e a organização dos cristais, o crescimento dos cristais é mais lento, e aí vai dar um outro tipo de rocha ígnea, que são as intrusivas. Então, a gente teve exemplos dos granitos e assimilados, que são rochas intrusivas, né? Eles vão aparecer na superfície após movimentos de soerguimento, quando essa placa toda é pressionada por outra, né, quando vem um outro grande bloco e pressiona, isso aqui acaba subindo e acaba parando lá em cima e dando origem a montanhas, que é o que a gente conhece aqui no litoral de Santa Catarina, teve essa mesma origem. E quando extravasa, quando vira aquele magma, aquela lava clássica que a gente vê por sobre a superfície, ele resfria mais rápido e dá origem aos basaltos, que é aquela rocha mais enegrecida que a gente vê muito no Planalto Catarinense, Planalto Gaúcho. Mas e as rochas metamórficas, aonde que estão inseridas nesse contexto? Bom, elas são formadas ainda um pouco mais abaixo do que são as outras, as rochas ígneas. Elas são formadas lá nas profundezas do que a gente chama de zona de metamorfismo. O que que é essa zona de metamorfismo? É quando, novamente, o movimento entre as placas, entre uma crosta, geralmente uma crosta oceânica, que, lembrando, elas são mais densas, né, e elas afundam sobre a crosta continental, que é menos densa. E no movimento entre elas, no atrito todo que forma, imaginem uma pressão gigantesca de uma placa contra outra, né? Imagina o que que causa isso. Claro que não é de uma vez só, não é como se fosse um choque entre dois carros, uma coisa assim, é uma coisa que vai pressionando ao longo de milhões e milhões de anos. Mas nessa zona aqui, a gente vai ter uma pressão gigantesca, uma placa pressionando contra a outra, apertando contra a outra, e essa pressão gigantesca vai aumentar a temperatura também. A gente vai ter a elevação a cada tantos metros de profundidade, a gente já tem uma elevação de temperatura, e a fricção entre aqui vai aumentar mais ainda. Então, vamos ter uma zona de alta pressão e alta temperatura. Mais abaixo disso, a gente já tem a astenosfera, que é o manto. Então, a astenosfera é a camada superior do manto. Aqui já é muito quente, na casa dos 1.000 graus para cima. Daqui para cá, a gente já não tem mais a rocha no sentido que a gente conhece, na rocha pura, na rocha dura. Aqui ela já é muito mais plástica e onde bem na camada superior se formam os magmas, que depois são expelidos para a superfície.
Aqui a rocha já se funde, né? A astenosfera, a temperatura é tão alta, mas tão alta que ela já se funde toda em uma massa só, que é o quê? Um magma. Já um pouco mais acima disso, ali na interface entre a crosta e a astenosfera, a gente vai ter a zona de metamorfismo. E é ali, nessa zona de intensa pressão, intensa temperatura, que são formadas rochas metamórficas. Geralmente em torno de 30 quilômetros, um pouco mais. A gente vai ver um gráfico com isso. E ele, dependendo do grau de que está essa pressão, essa temperatura, né? Um grau geralmente que acompanha a profundidade, a gente vai ter diferentes tipos de metamorfismo. Os geólogos chamam os graus de metamorfismo. Então, isso vai variar um pouquinho o tipo, o produto final da rocha que vai ser formada. Basicamente, quanto maior a pressão, maior a temperatura, mais vai desestabilizar a estrutura original da rocha. Os cristais vão se reorganizar, os materiais vão se reorganizar, alguns serão substituídos por outros e vai dar origem a uma nova rocha. Pode ser qualquer uma das pré-existentes, seja as ígneas que já existem, seja as sedimentares, sejam outras metamórficas. Se elas entrarem nesse ciclo da zona de metamorfismo, elas começarem a vir aqui para baixo e sofrer pressão e temperatura altas, elas vão se transformar, vão metamorfizar e vão se transformar nas rochas metamórficas. E a gente vai ter vários graus à medida que isso avança, a gente vai ter graus diferentes desse metamorfismo. A gente começa com o mais leve, digamos assim, e vai para o mais pesado. A mudança é mais radical, é mais drástica ainda, sendo que os gnáeices e os migmatitos estão lá nos graus quase que finais desse processo de metamorfismo. A gente também vai ter o metamorfismo de contato, que é na zona muito próxima onde está subindo um magma, está expelindo um magma. Imagina que na zona muito próxima a temperatura é altíssima, mas não o suficiente para fundir a rocha. Ali a gente vai ter o metamorfismo de contato. A gente vai ter o metamorfismo regional, em determinados pontos onde as placas estão convergindo. Isso tudo vai influenciar o produto final, que vai ser a rocha metamórfica. A gente pode dividir, subdividir elas em folheadas e não folheadas. Folheadas é que a gente vê as bandas características, as marcas, as camadas características das rochas. E aqui nesse gráfico a gente vai ter uma forma bem didática de mostrar essas zonas metamórficas, que chamam faces metamórficas. Vejam só que à medida que vai ficando mais profundo, a gente vai vendo um gráfico de aumento de pressão num eixo e no outro eixo um aumento de temperatura, que em profundidades até próximo dos 25, 30 quilômetros a gente vai ter a formação da ardósia, um tipo de rocha metamórfica. Acima disso, a gente vai começar a ver outras coisas, ver o filito, ver o xisto, e mais profundo, o gneiss e migmatito. Ali nos 30 quilômetros já temos o maior grau e os migmatitos. Isso vai depender um pouco também da rocha original, o protólito, que os geólogos chamam. Se lá começou o metamorfismo, uma rocha sedimentar, o final dela vai ser um pouco diferente do que se for uma rocha ígnea no início, né? A diferença, os cristais vão ser diferentes e vai ter uma organização um pouco diferente no fim. E também isso vai variar, às vezes tem uma maior pressão e uma nem tão grande temperatura, ou uma maior temperatura e uma nem tão grande pressão. E isso vai modificar o produto final, a rocha final ali. Com isso, os geólogos conseguem identificar ali, a partir da organização, eles fazem umas lâminas, lâminas petrográficas, eles conseguem identificar com perfeição o tipo de rocha que é, o ambiente onde ela foi formada, possivelmente a temperatura, possivelmente a profundidade, tudo isso eles conseguem identificar.
O que mais a gente vai ver muito comum, principalmente aqui no litoral de Santa Catarina e aqui no Rio Grande do Sul, são os gneiss. Eles estão nessa faixa de metamorfismo. Lembram lá no início, quando eu falei que antigos fragmentos continentais colidiram e deram origem a montanhas que formavam todo o litoral sul do Brasil? Pois é, foi mais ou menos esse processo aqui. Esse processo ocorreu. Imagine todo o litoral catarinense ali, imagina Florianópolis, ali em Bituba, mais ao norte também, Balneário Camboriú. Todo esse processo aqui ocorreu há mais ou menos 600, 500 milhões de anos atrás. E ali a gente vai encontrar no meio dos granitos, né, que são as rochas ígneas, a gente vai encontrar muito gneiss, que são essas metamórficas, produtos da processo de metamorfismo, das pressões e altas temperaturas que a rocha sofreu lá naqueles processos de formação continental, onde vários pedaços, vários fragmentos de antigos cratons se juntavam, é, expeliam o magma para cima, outras camadas de magma ficavam por baixo, etc., dando essa origem às rochas ígneas, e a gente teve metamorfismo também. Então, o gneiss, ele é bem comum aqui. Pois vocês já vão entender como identificar isso a campo. Aqui é a ardósia, que é uma fase inicial do metamorfismo. A ardósia geralmente ela é produto de rochas sedimentares, como folheiros, que a gente vai ver mais adiante o que são metamorfizados. A gente consegue ainda ver os resquícios das camadas originais dos folheiros. As camadas sedimentares, a gente vê um pouco deles já metamorfizados, já quase formando uma massa única. O mármore, ele é uma rocha carbonática metamorfizada, é o sedimentar também, uma rocha calcária, que tem uma origem orgânica, depois ela sofre o metamorfismo, ela se torna um mármore. Um mármore que é muito utilizado para esculturas, para decoração, para pedras de paredes, lajotas e etc. O mármore é uma rocha metamórfica. Geralmente ele é mais claro, com algumas manchas mais escuras. Lá na Itália é muito famoso, mármore de Carrara, você já deve ter ouvido falar. Aquela região lá sofreu muito metamorfismo durante a era Mesozoica. Então tem muitos fundos de mares que foram pressionados para dentro das camadas mais profundas lá, sofreram metamorfismo e deram origem aos mármores, os mármores de Carrara, onde existem esculturas famosas de grandes escultores italianos, são rochas metamórficas. E o gneiss, que é o mais clássico que a gente pode ver de forma frequente aqui nas nossas regiões. Ele é um pouco, precisa ser mais, uma pressão maior, profundidade maior, temperatura maior, e os cristais se organizam de uma forma bandeada. Que é isso? São essas que a gente chama de bandeamento gnáisico, são essas linhas meio desorganizadas, assim, linhas meio tortas, digamos assim, linhas meio curvas. Parece inicialmente uma camada sedimentar, mas não é. São reorganizações dos tipos diferentes de minerais que tem dentro do protólito, que geralmente é um granito que sofre esse tipo de metamorfismo. Então, o bandeamento gnáisico, que são essas linhas desorganizadas, assim, vão ser bem característicos da gente ver no campo e identificar, ó, é um gneiss, é uma rocha metamórfica. Por isso que lá no início a gente vai ver o derroque metamorfizado e o derroque gnáisico aqui, porque ele está cheio de bandeamento gnáisico, se reorganizou seus cristais. Dessa forma, a profundidades próximas dos 30 quilômetros, com temperaturas lá entre 700 e 750 graus, vai dar esse tipo de organização e vai dar origem aos gneiss. Tem um outro tipo diferente, que é o Augengneiss, que é onde não fica tão bandeado assim, mas fica como se fosse
uns óleos, assim, por isso que Auge vem do alemão, do Augen, que se eu não me engano são óleos. E aí tem versões um pouco mais arredondadas, assim, não tão bandeadas. Mas isso é mais raro, mais difícil da gente ver por aqui. É um outro tipo de guinais. Os migmatitos, que são um grau ainda mais profundo de metamorfismo. Esse aqui é da região ali de Camboriú, mais profundo e mais temperatura ainda que o gneiss, mais pressão. E a desorganização dessas bandas é um pouco maior. Isso mais quem consegue identificar o olho nu mesmo a diferença entre gneiss e migmatito é o geólogo, obviamente. A gente, nós como biólogos, vamos só olhar, olhar, vamos ver essas rochas que estão ali com aquelas listras zebradas, um tanto caóticas, e vamos dizer, isso aqui é um gneiss, isso aqui é uma rocha metamórfica. Chegar a nível de migmatito a gente deixa para os geólogos, mas dá para vocês saber que existe também aqui, no litoral catarinense, tem esse grau mais profundo ainda, grau maior de metamorfismo. É aqui o próximo tópico, rochas sedimentares.